Estamos no nosso mês da família, novembro da família. Nesse mês, nós temos pregado unicamente um tema. Qual é? Qual é o tema que nós temos pregado unicamente aqui? Família. Temos só falado sobre família desde o primeiro domingo. E hoje não será diferente. Eu quero usar um texto da Bíblia para falar sobre família, que é um texto que está em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, Gálatas, capítulo 2, verso 11. Gálatas 2, 11. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga viva o Grêmio. Viva o Grêmio. Obrigado, irmão. O Abel já tinha achado, mas ele faz questão. Esse homem é impossível. Ok. Gálatas 2, 11. Gálatas fica no Novo Testamento. Carta escrita por Paulo. Então tá, vamos orar então, que Deus fale ao nosso coração. Para o nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor diga o que o Senhor quer dizer. Porque uma das áreas que a gente mais tem dificuldade é com a nossa família. São as pessoas que a gente mais ama, mas são as pessoas que a gente mais é machucado e mais machuca. Senhor, se existe algum casal nessa igreja que esteja aqui esta noite, ou que pertence a essa igreja, mas não veio hoje, ou que está aqui, e esse casal tem passado dificuldades no seu relacionamento, tem falado em divórcio, tem falado que o seu casamento tem sido um inferno, tem sido tantas discussões, brigas. Não é essa a tua vontade para nenhum casamento. Sabemos que o ser humano é pecador e que por isso não existe matrimônio perfeito e sem algum tipo de discussão. Mas não pode haver na família cristã a discussão como hábito. Senhor, toca no coração deste homem, dessa mulher. Se não estão aqui esta noite, vai onde eles estão e toca neles. Oramos também por filhos que aqui estão magoados com seus pais. Talvez alguém aqui esteja se lembrando do seu pai, da sua mãe, dizendo: eu não perdoo. Mas esta noite, que haja libertação em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por pais que se sentem traídos pelos filhos, sentem-se esquecidos, acham seus filhos ingratos. Deus, restaura o relacionamento de pais com filhos nessa igreja. Aquele filho, aquela filha que não consegue se relacionar com o seu pai. Aquele pai, aquela mãe que não consegue se relacionar com o seu filho. Em nome de Jesus, abençoa-nos, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu quero iniciar a mensagem de hoje falando um pouco sobre o contexto dessa carta aos Gálatas. Essa carta, ela acontece numa região que ficou conhecida como Gálatas. Essa região, ela é instituída por um povo celta há muito tempo atrás, há 3 séculos antes de Cristo. Ela fica na Ásia Menor e ela
E essa região ela vai começando a se desenvolver e tudo mais, até que chega a época de Paulo, e então Paulo escreve para essa região. A carta de Gálatas ela tem vários objetivos, mas nós vamos tratar aqui algo bem específico, que é a salvação pela graça, pela fé, sem a lei, e a questão de a salvação ser para todos. Diga assim comigo: a vontade de Deus para todas as pessoas e famílias é que vivam na verdade do Evangelho. Amém? Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, o que Deus quer para a nossa família? Que a nossa família viva a verdade do Evangelho, viva na verdade, da verdade, pela verdade do Evangelho. Quero ler com você capítulo 2, versículo 14. Não é 11? Vamos para o 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Vamos ler mais uma vez, versículo 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Pedro, ele não estava vivendo a verdade do Evangelho, porque ele estava comendo com pessoas que não eram judeus, eram gentios, mas quando chegou os judeus, ele para de comer com os gentios e vai comer com os judeus. Ele não se mistura. E essa separação entre judeu e gentil é algo muito próprio do povo de Israel antes da aliança de Cristo. Existia essa diferença entre Israel, que era o povo de Deus, e as outras nações que não tinham muitas vezes nenhum conhecimento da lei de Deus, e muitas vezes para ela descobrir mais sobre Deus, ela deveria se entronizar no povo de Israel. Não havia muito no Antigo Testamento a ideia de missões, fazer missão, ir e pregar o Evangelho. Havia, mas não tanto. Eu acredito, me vem à mente agora, que o único caso do Antigo Testamento de missão é o livro de Jonas. Fora esse livro, eu não lembro de nenhum livro que é mandado para pregar pelas nações ou para algum povo para que ele se converta. Então a coisa ela é muito centrada em Israel no Antigo Testamento. Inclusive no ministério de Jesus também. Mateus capítulo 10 vai falar, Jesus vai falar assim: eu vim pregar para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vim pregar nem para samaritanos, que era a mistura do povo judeu com outro povo, e nem para quem não era judeu. Então o ministério de Jesus, ainda que ele tenha pregado para não judeus no seu ministério, como o caso de João 4, a mulher samaritana, mas em geral Jesus só pregava para judeu, para o povo. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Então ele veio para os judeus, o povo dele, mas o povo dele o rejeita. E aí nós temos várias parábolas que falam a respeito da pregação aos gentios, a ideia missionária. Deus, portanto, quer que nós vivamos essa realidade do Evangelho, e ela é marcada por várias características, e essas características, elas precisam ser achadas na nossa família. Quando as características do Evangelho não são achadas na nossa família, preste bem atenção, a nossa família, ela não tem possibilidade de ter sucesso relacional, na relação.
Quanto mais longe nós vivemos do Evangelho, dentro da nossa casa, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, quanto mais se vive longe do que a Bíblia institui, porque o ser humano ele é teimoso desde pequeno, a prova disso são as crianças, que você diz para elas não encostarem o dedo na tomada, e elas não encostam o dedo. Não, elas vão lá e colocam o dedo na tomada, e quando o pai vê, a criança está com o dedo na tomada e o cabelo em pé. Então, por quê? Porque o ser humano ele é teimoso. Eu lembro que quando eu era pequeno, o meu pai, ele ficou muito pobre. Porque ele tinha um restaurante e ele perdeu o restaurante. Meu pai era muito rico. Faça uau! Meu pai tinha um corcel. E aí meu pai ele era muito rico. Meu pai tinha muito dinheiro, um homem muito rico, muito poderoso. Ele era igual um poderoso chefão, matava pessoas. E aí eu lembro que meu pai ficou muito... Aí ele perdeu tudo, né? Eu lembro de uma vez... Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar, mas eu vou falar. Eu lembro do meu pai entrando na minha casa com uma maleta cheia de dinheiro. Depois, não vi mais maleta nem dinheiro. E aí meu pai começou a fazer alfajor para vender. E aí meu pai começou a fazer alfajor para vender, para sustentar a casa. E o alfajor, o que é alfajor? É uma bolacha. Alfajor é uma bolacha que ela é mergulhada no chocolate e tem leite condensado dentro, umbu, várias coisas. É extremamente doce. Quem tem diabetes come um e morre. Muito bom, mas é bom. Então, aí meu pai falou pra mim uma coisa que você nunca deve falar para uma criança. Ele falou? Não é. Vocês ouviram 50 vezes a história e não decorar. Ele falou: cuida pra mim. Ele mandou eu cuidar. Então eu olhava pro alfajor. O alfajor olhava pra mim. E ele dizia pra mim: me come! Eu dizia: não posso comer o alfajor? Meu pai mandou o alfajor. Mas irmãos, não deu. Aí eu tive uma ideia. A ideia foi: se eu comer um pedacinho, eu já contei 50 vezes essa história. Se eu comer um pedacinho, irmã, deixa eu falar o final. Se eu comer um alfajor, meu pai vai notar. Mas se eu comer um pedacinho de cada um, meu pai não vai notar. E eu comecei, comi nhaque, aí comi nhaque, e fui um por um. Aí minha mãe chegou. Aí quando minha mãe chegou, ela falou: vocês também, né? Vocês não são de Deus. Eu quero fazer a escala do ano do mês que vem. Vou tirar todos vocês do mês que vem. E aí chegou. O que eu estava falando? Aí minha mãe chegou. Aí minha mãe chegou e falou assim: nego, que é o jeito que eu chamo meu pai, tem rato na casa. Eu falei: glória a Deus. E aí meu pai foi assim, e meu pai olhou o alfajor e falou assim: mas isso aqui não é dente de rato. Isso aqui é o Samuel. Eu nunca fiquei tão triste de ouvir meu nome. Estava do outro lado da sala e meu pai falou: Samuel, vem cá. Meu pai é muito alto, né? Na época ele parecia um Golias para mim. Mais alto. E ele chegou para mim e falou: Samuel, vou te fazer uma pergunta. Tu comeu alfajor? E eu disse: eu era um guri cristão. Aí eu disse: não. Aí ele falou assim: Samuel, foi olhando nos meus olhos. Tu comeu alfajor? E a convicção minha foi mudando. Eu falei: não. Ficou me perguntando para ele: não. E ele disse: Samuel, foi tu? E eu falei: foi. Aí eu chorei e fiquei de castigo. Por que eu contei essa história? Para dizer que o ser humano, eu tinha 7 anos de idade
E eu consegui olhar nos olhos do meu pai e mentir a sangue frio. Então o ser humano, ele não... é um anjinho. Não é. Não é. Ela nasceu pura. Não nasceu. O ser humano, ele nasce com tendência ao mal, a mentir, a pensar maldade. Se não fosse nós termos sido feitos a imagem e semelhança de Deus, que não se apagou totalmente, e após a conversão ao Espírito Santo, isso aqui viraria uma loucura. Bom, eu quero ler com você o versículo 11 e 12 de Gálatas. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, ele não entendeu que em Cristo, e olha aqui o princípio para a família, em Cristo não pode haver desunião. Este princípio, ele é importante para a família. O Evangelho não permite desunião entre cristãos. Entre cristãos. O teólogo William Hendricks, ele diz algo interessante a respeito da interpretação do texto. A religião do judaísmo não era da revelação do Antigo Testamento, cujas linhas históricas, tipológicas, psicológicas e proféticas convergem em Belém, no Calvário e no Monte das Oliveiras. A religiosidade judaica era aquela em que a santa lei divina estava sepultada sob uma profusão de tradições humanas, chamadas pelo apóstolo de tradições de meus pais. O corpo da lei oral do judaísmo que suplementou a lei escrita. Quando nós falamos em judaísmo, é muito normal ouvirmos assim: o judaísmo, ele é o Antigo Testamento, e o cristianismo é o Novo. Isso é mentira. O judaísmo, ele não é o Antigo Testamento. O judaísmo, ele é as tradições rabínicas e o Antigo Testamento. Então é um erro dizer, não, os judeus, eles conhecem o Antigo Testamento bem, eles dão muito mais importância para algo chamado de Talmud, que é a tradição rabínica. O teólogo Eric Kiel diz algo interessante. Dois terços, preste atenção, 2/3 dos 341 preceitos da lei oral do judaísmo, dos judeus, acrescentados pelos rabinos à prática da vida cotidiana, diziam respeito à comunhão na mesa. Ou seja, deixa eu até pegar o número aqui exato. 2/3 dos 341 preceitos da lei oral existem no judaísmo, pelo menos no primeiro século, 341 princípios. 2/3, quase tudo, fala a respeito da mesa, de não se assentar com não-judeus. A facção faz parte do judaísmo, não do Evangelho. O judaísmo trabalha com a ideia de facção, o Evangelho não. Aparentemente, o coração de Pedro tinha muita raiz judaica ainda. Vocês vão se lembrar que Pedro teve uma visão e que Deus fala algo para ele nessa visão. Vamos para a visão de Pedro, Atos capítulo 10, versículo 11 ao 16.
Atos capítulo 10, versículo 11 até o 16. Diz assim: viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então a visão de Pedro, ele vê animais que dentro da lei do judaísmo, e aqui sim, propriamente da lei do Antigo Testamento, eram considerados proibidos. Você sabia que no Antigo Testamento era pecado comer carne de porco? Sim. Mas vocês comem. Por quê? Porque é bom? Não. Porque este preceito ele não se aplica mais no Novo Testamento. O versículo próximo é o versículo 28, onde ele vai explicar esta visão. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Aqui nós já temos o Talmud inserido, a ideia da facção. A unidade é o princípio cristão. Deus quer que nós andemos unidos. Deus não quer divisão dentro da nossa família. Eu quero ler com você o texto de João 13:35. João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A igreja, ela não é conhecida como igreja por causa dos milagres. Hoje em dia, quando você liga a televisão, há uma disputa entre os pastores da televisão. Quem faz mais milagre? Um diz: vem aqui na igreja que aqui você é curado. O outro diz: vem aqui na minha que você é curado e ainda fica rico. E eles começam a brigar. Mas a marca da igreja não é milagres e não é deixar ninguém rico. A marca da igreja é quando você entra numa igreja e você vê que as pessoas se amam. Se amam. Amar não é carinho. Amar é ter paciência. Amar é não ter ciúmes. Amar é não ter inveja. Amar é crer na mudança do outro. O amor tudo crê. Amar é saber esperar. Isto tem que ter na nossa família. Efésios 2:14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. No Novo Testamento não tem mais o povo de Deus é Israel. O povo de Deus não é Israel. O povo de Deus é quem crê em Cristo. Não importa se você é judeu ou brasileiro, a questão é se você crê em Cristo. Deus deseja que nossas famílias, nossos familiares incrédulos sejam um. Eu queria fazer uma pergunta aqui esta noite. A sua mãe é cristã?
O seu pai é cristão? O seu filho, sua filha, ele é cristão? Seu irmão, sua irmã é cristã? Seus primos são cristãos? Seus avós, avós, netos, netas, sobrinhos, sobrinhas são cristãos? Se não são, a vontade de Deus é que vocês sejam um em Cristo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos pregar para os nossos familiares e falar de Jesus para eles. Mas eu sei que talvez alguém aqui esta noite já tenha desistido de orar pelo seu pai, já desistiu de orar pela mãe, já desistiu de orar pela conversão do seu sobrinho, da sua sobrinha, do seu neto, da sua neta. Quem mandou você parar de orar por eles? Quem disse que você podia parar de orar por eles? Por que você não prega para eles? Tem medo? Ah, mas ele é muito inteligente. Não importa se ele é inteligente. O que importa é você falar a verdade para ele. Irmãos, talvez alguém aqui esta noite, porque o pai não é cristão, acaba discutindo dentro de casa. E acaba tendo uma facção, porque o pai não é cristão, a mãe não é cristã, o filho não é cristão, a filha não é cristã. Então não tem uma união, porque não falam a mesma língua. É como Torre de Babel dentro de casa. Mas isto é compreensível. O que é incompreensível? E eu falo isso com muito amor, olhando para mim e olhando para a minha família. Meu pai, minha mãe, o Knorr, o Spock, que Deus o tenha. Quando o pai é cristão, a mãe é cristã, ou seja, o marido e mulher, os filhos são cristãos, qual é a nossa desculpa para a facção dentro da nossa família? Como é que pode? Se eu sou cristão, a minha esposa é cristã e os meus filhos são cristãos, como é que pode dentro da casa ter facção? Pode. E vai todo mundo para o céu. Vai todo mundo para o céu. Mas a família está rachada. Sabe por quê? Porque nós estamos querendo buscar unidade dentro da nossa casa quando o outro começar. Quando o outro começar, aí eu começo. O Evangelho não manda você esperar o outro começar. Você tem que dar o primeiro passo de perdão, paciência, não vingança, para que a união em Cristo ocorra dentro da tua casa. Porque, irmãos, numa família cristã, não resta mais desculpas para a facção. Para os ímpios, tranquilo. Ah, escuta Creu, não aguento Creu. Ok. Quer vir Big Brother no Brasil? Ok. Mas crente, não há desculpas. Deus nos chama para ser dentro da igreja, mas dentro da nossa casa. Deixa eu te perguntar, como é que está a tua relação com teu pai? Como é a relação com a tua mãe? Como é que é a relação com os teus filhos, com teus irmãos, com as tuas irmãs? Como é que está a relação com o teu marido? Como é que está a relação com a tua esposa? Aparência ou unidade? Comece por você. Vamos aprender um princípio esta noite. Diga comigo. Eu nunca posso mudar o outro. Mas posso mudar a mim mesmo. Amém? Adianta. Marido mudar a mulher não muda. Mulher mudar marido não muda. Pai mudar filho não muda. Filho muda pai não muda. Mas você pode mudar e ser feliz. Segundo e último lugar, diga comigo. Uma família que anda na verdade do Evangelho
é uma família que vive o que prega. Amém? Leia comigo o versículo 13. Gálatas 2, 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. Onde é que eu estou? Estou longe. Porque é Gálatas. Gálatas, antes de Efésios. Bem que eu vi que estava estranho. Erraram, mano. Prontos? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Se deixou levar. O que é hipocrisia? A palavra hipocrisia significa fingimento. É a pessoa que ela é fingida. Na Bíblia, existem dois tipos de hipocrisia. É aquela que eu finjo ser o que eu não sou, e é aquela que eu finjo ser o que não sou e te cobro que você seja. E essa é a pior. A hipocrisia no texto aqui foi tão forte que levou Barnabé. Sabe por quê? Que talvez, quando você, que é um marido, tenta ministrar sobre a tua esposa, tenta auxiliá-la, corrigi-la. Sabe por quê? Que muitas vezes a esposa não ouve? Porque o marido, ele é hipócrita. A hipocrisia, não aquela de fingir ser, não. Aquela que Deus mais abomina é quando eu finjo ser e te cobro que você seja. Eu finjo ser e te cobro que você seja. É o que Pedro fez. Pedro estava colocando com essa atitude um peso sobre eles. Eu não faço, eu sigo a lei, mas vocês seguem a graça. Incoerência no discurso com a prática. Você diz para sua esposa, para ela vir à igreja, para ela orar, para ela perdoar, mas a sua esposa vê que você também não perdoa. Você diz para sua esposa, para ela ser calma, mas ela olha para você e vê que você não é calma. Então o seu discurso ele perde poder e você é um hipócrita na frente da sua esposa. E as esposas estão dizendo, aleluia, mas isso vale para as mulheres também. Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Nós temos visto mulheres dizendo para os maridos que eles devem respeitá-las, mas elas não respeitam seus maridos. Então, essa mulher é hipócrita. Ela não está vivendo a verdade do Evangelho, que nos manda viver o que a gente prega. As nossas casas estão cheias de discursos, de cobranças, mas pouco compromisso em nós andarmos na verdade do Evangelho. Tanta cobrança dentro de quatro paredes e pouco compromisso de viver a verdade do Evangelho. Talvez os seus filhos não te ouçam. Você diz para o seu filho, vir à igreja, mas para você vir é uma luta. Você diz para o seu filho que o melhor lugar é a igreja, mas você não é. Você diz para o seu filho trabalhar na igreja, mas você não trabalha. Você diz para o seu filho dar o dízimo, mas você não dá. Você diz para o seu filho... Poderia ficar exemplificando um monte de coisa. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E eu sei que dói, mas será que a gente consegue dizer esta noite, eu tenho sido hipócrita
com a minha esposa. Eu tenho sido hipócrita com meu marido. Eu tenho sido hipócrita com os meus filhos. Eu tenho sido hipócrita com os meus pais. Meu pai, minha mãe, eles tinham que ter paciência comigo. Aí o pai e a mãe pedem uma coisa: filho, você poderia lavar a louça? Amém, Deus! Aí o pai olha. Incoerência, gente. Incoerência. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas nós temos que buscar a perfeição. Mesmo sabendo que não vamos obtê-la, mas nós temos que buscar. Buscar fazer o que é certo. Porque quando a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, os seus pais verem que realmente você tem buscado ser uma pessoa obediente a Deus, isso vai lhe dar peso, força, para ajudar a ele também mudar. Uma família que anda na verdade do Evangelho é uma família que tem mais compromisso com a palavra do que cobrança do outro. Porque você não vai mudar o seu marido, você não vai mudar a sua esposa, mas eu fiz mulher única. Pode fazer única, singular, fiz homem ao máximo, você não vai mudar. Fiz filho de Jesus, não vai mudar. Seus pais, você não vai mudar eles. Não vai mudar seus pais, você não vai mudar seus filhos. E essa é uma coisa que é muito difícil para a gente, porque nós gostaríamos de um mundo à nossa imagem e semelhança. Mas esse mundo não existe. Então nós temos que aprender a nos amar, nos perdoar e buscar principalmente viver o que a gente prega, porque cobranças destroem um lar. Deus perdoou você, então perdoe seu filho. Deus teve paciência com você, tenha com seu pai. Que a nossa família seja uma família que anda na verdade do Evangelho. Vamos nos colocar em pé.